Boa noite, senhoras e senhores. O Zelensky está alertando sobre o risco de terceira guerra mundial caso falhem as negociações com o Putin. O Zelensky está tentando urgentemente negociar a paz com o Putin. Ele está querendo muito que acabe a guerra, querendo muito a paz. Diz que já está pronto para negociar há muito tempo. E o Putin, pelo outro lado, não parece tão interessado assim em negociar. O Putin parece mais interessado em se manter com essa guerra, com esse ataque, o máximo possível. Como eu já disse aqui várias vezes, ditadores tipicamente não se preocupam nem com o número de mortos por causa das suas ditaduras. Você pode ver a Venezuela, a Coreia do Norte, milhares de pessoas morrem e os ditadores não dão a menor importância para isso. Provavelmente são psicopatas que chegam a essa posição. Inclusive o Estado ele seleciona os piores chegam ao poder, os psicopatas chegam ao poder, porque é o tipo de pessoa que combina com essa função de participar do Estado. E o Putin não tem, parece, nenhum interesse nem em acabar com as mortes e nem em acabar com a pobreza da Rússia. Já que a Rússia está empobrecendo, as prateleiras da Rússia, dos mercados na Rússia já estão vazias, assim como em outras ditaduras, como por exemplo na Venezuela. Já fiz um vídeo aqui sobre isso. Quando você vê prateleiras vazias, significa controle de preços. Significa que a moeda, o rublo, inflacionou muito tanto por causa das sanções econômicas, como também os gastos com a guerra, que provavelmente houve muita emissão de moeda, e provavelmente, provavelmente não, com certeza o valor do rublo caiu muito. As pessoas, inclusive, migraram para criptomoedas, muitas delas, e aí os preços todos sobem. O Estado, é claro, sempre culpa o capitalismo, culpa a OTAN, culpa o Ocidente. O Putin, é claro, não vai dizer que a culpa da inflação é dele. A culpa de todos os preços subindo é do Ocidente, é dos Estados Unidos, é do imperialismo americano, é da OTAN. E aí ele, na verdade, vai solucionar. Como é que se soluciona a inflação, entre aspas, né? Como é que o Estado acha que vai solucionar, ou quer que você ache? Congelando os preços, controlando os preços. Quando controla os preços, vender os produtos não dá mais lucro. Como não dá mais lucro, as prateleiras ficam vazias e existe agora falta de produtos. Então a Rússia está assim. O Putin não se importa com isso, porque um ditador só se importa em ficar no poder, se manter no poder. Ele também não demonstra nenhuma empatia por ninguém, por nada. Muito pelo contrário. Quando você vê o Putin, você vê ele sorrindo, ele não demonstra nenhuma preocupação com o que está acontecendo, absolutamente. Provavelmente ele é totalmente psicopata, num grau alto. Então o Zelensky está sentindo a urgência de negociar com a Rússia. Ele quer que acabe logo essa guerra. Ele mostra preocupação com as mortes. Ele quer que acabe as mortes, principalmente as mortes de civis, mortes de crianças também. Edifícios cheios de crianças já foram bombardeados com apenas civis e crianças, e inclusive onde escreveram no chão crianças, para que não bombardeassem, e mesmo assim foram bombardeados. Tem escombros aí com gente presa dentro dos escombros. E o Zelensky está se mostrando preocupado com isso. É claro que políticos sempre vão adotar um discurso favorável a eles, mas o Zelensky está, no seu discurso, se preocupando com as mortes, enquanto que o Putin não está. E o Zelensky está dizendo que se a Rússia não negociar a paz, se a Rússia não fizer a paz, se a Rússia vencer essa batalha, continuar atacando e vencer a batalha pela Ucrânia, o Zelensky está dizendo que será a terceira guerra mundial. E porque talvez a OTAN intervenha. O Zelensky também está pedindo para que a OTAN aceite a Ucrânia dentro da OTAN. Então ele está dizendo, se a OTAN quiser incluir a Ucrânia, inclua o mais rápido possível para que as mortes acabem. E essa é a preocupação dele.
A OTAN é uma aliança de segurança que é feita de 30 nações norte-americanas e europeias, que foi criada em 1949 em resposta ao início da Guerra Fria. O propósito original da OTAN era proteger o Ocidente da ameaça que era a União Soviética. E agora o Putin está trazendo de volta a glória, entre aspas, da União Soviética. Porque o que é a glória da União Soviética? É uma ditadura, é um país que é uma ameaça para o mundo inteiro, ameaça de guerra nuclear para o mundo inteiro, porque é isso que era a União Soviética. E com controle centralizado da economia, agora com as prateleiras vazias. Então, é a grande glória da União Soviética, e o Putin está trazendo de volta essa glória, entre aspas. Acho que ele nem liga para isso. Ele liga mesmo para o poder dele. Então o Zelensky diz que ele tem que ir dormir com a informação de que crianças estão sendo mortas e que ele está rezando por elas. A gente não sabe se isso é verdade. Eu também já fiz um vídeo aqui. O problema todo é idolatrar políticos, idolatrar líderes. As pessoas também idolatram o Putin lá na Rússia, idolatraram o Putin lá na Rússia, e esse foi o resultado. Então, toda vez que você transforma um político num herói, num salvador, num mito, e confia nele cegamente, o resultado não pode ser bom. Não necessariamente porque ele é mal intencionado, mas porque a própria natureza da política é corromper. A política tem a natureza de corromper o ser humano, já que ela funciona por trocas involuntárias, ela funciona pela imposição da força. O Estado é um órgão de imposição da força, é um monopólio do uso da força, e você idolatrar políticos vai levar você a um resultado que não vai ser bom. Porque o político ele é alimentado pelo uso da força, ele é alimentado pelo Estado. O Estado dá para ele bons resultados quando ele participa do Estado e participa do processo do Estado de monopólio. O que significa, e o resultado de monopólios é a pobreza, a agressão ao indivíduo, o desrespeito da ética. Então a gente não deve ver como herói o Zelensky, a gente não deve achar que um político vai salvar o mundo, vai ser um herói. Pelo contrário, o que está salvando o mundo é a descentralização, é a separação entre os países, é o enfraquecimento dos líderes, é o fato de que um líder, por exemplo, Putin, o poder dele é limitado ali dentro da Rússia, e deveria ser mais limitado ainda. Seria melhor ainda se a Rússia fosse mais dividida. A Rússia é um país muito grande, tem muito território, tem muita população, tem muito poder bélico, e todo esse poder bélico está nas mãos de um único ditador. O mundo não precisa de mais lideranças, precisa de menos lideranças. Precisa de mais separação dos territórios, mais secessão. Secessão não necessariamente leva ao libertarianismo, porque o libertarianismo é uma secessão no nível do indivíduo. Do indivíduo ser autossoberano, ter a sua própria soberania no sentido dele ter o direito à propriedade privada inviolável. Só que, quanto maior a separação entre países, menos poder você vai ter concentrado nas mãos de um único ditador. Então, Putin é uma ameaça para o mundo inteiro hoje, uma ameaça de guerra nuclear, exatamente porque ele é um líder tão forte, um líder tão poderoso, um líder bem-sucedido. Então, não caiam nessa ladainha de que o Zelensky é um líder, é um grande líder e precisamos de líderes. Pelo contrário. Mas que bom que ele está se opondo, é claro, à Rússia. E agora, o Zelensky deixou claro, então, que se a Rússia vencer essa guerra, se ela continuar, pode haver uma terceira guerra nuclear, talvez nuclear ou talvez não nuclear, e ele mostrou interesse de entrar na OTAN. E se ele entrar na OTAN, não sei também se isso vai ser uma provocação, o que a Rússia faria. Ele disse que se a Ucrânia participasse da OTAN, a Rússia não teria invadido a Ucrânia.
Então, a OTAN também mostra essa importância da descentralização entre países. A União Soviética se tornou uma ameaça muito grande para o mundo inteiro, de dominar o mundo ou de iniciar uma guerra nuclear. Os outros países que estavam separados se uniram para impedir essa ameaça. É assim que funciona a descentralização. A justiça privada funciona assim no nível do indivíduo. Se um indivíduo, por exemplo, o armamento é um direito natural libertário. Digamos que você tem uma igreja, isso é um caso que já aconteceu no mundo real, você tem uma igreja cheia de gente num lugar onde as pessoas estão armadas. Não sei se era no Texas ou algum lugar desse tipo, onde as pessoas estavam armadas. E aí uma pessoa quis iniciar um massacre, deu um tiro e já levou outro tiro e já morreu. Então o massacre acabou ali, porque todo mundo estava armado. Se todo mundo estivesse desarmado, teria acontecido um massacre, a igreja inteira teria morrido. Então isso é a descentralização. Por isso que o armamento traz menos crimes, menos mortes. Por exemplo, o armamento no Brasil aumentou nos últimos anos e os assassinatos diminuíram. No nível dos países, quando um país se torna uma ameaça para os outros, é como se cada país fosse uma pessoa armada. Quando um país aponta a arma para os outros, todos esses outros apontam a arma de volta. Então é uma segurança pela descentralização. Agora, se o mundo inteiro fosse um único Estado e um único governo dominasse o mundo inteiro, se esse governo quisesse abusar do poder, ninguém ia poder fazer nada. Ou como aqui no Brasil também o Alexandre de Moraes está tomando decisões aí de fechar o Telegram para o Brasil inteiro e ninguém pode fazer nada. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tem o monopólio da interpretação e aplicação de leis. Então é ele mesmo que se julga. Então você vai fazer o quê? Se só tem um tribunal e esse tribunal tem um monopólio, você vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer contra o STF, porque aí você vai recorrer a ele próprio. Por isso que a descentralização é essencial. A base de toda a segurança, de toda a civilização é a descentralização. Então ajudem o canal com seu like, sua inscrição, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Ajude também com o Pix, que está na descrição. Torne-se membro do canal, sua ajuda é muito importante. E muito obrigado a todos que ajudam esse canal. E até a próxima.